Olá, sétimo ano. Vamos iniciar aqui a nossa aula de língua portuguesa. Nosso assunto de hoje, predicado verbal. Esse é o vídeo 33 e eu sou a professora Crislândia. Então, antes de falarmos em predicado verbal, vamos fazer uma pequena revisão dos termos da oração, tá? A oração ela é dividida em sujeito e predicado. O sujeito é o termo da oração que representa o ser sobre o qual se diz alguma coisa. Por exemplo, a pequena flor recebia os raios do sol. Recebia é verbo, né? Então você pergunta ao verbo: quem recebia os raios do sol? A resposta: a pequena flor. É o sujeito, tá? É uma das formas que você tem para identificar o sujeito. Localiza o verbo na oração e faz a pergunta ao verbo. Quem recebia os raios do sol? O sujeito é a resposta, a pequena flor, certo? Termo da oração que representa o ser sobre o qual se diz alguma coisa. E o predicado é o termo da oração que contém o verbo e representa aquilo que se diz sobre o sujeito. Então, o predicado tem como núcleo um verbo. Não existe predicado sem verbo. A parte mais importante do predicado é a ação, tá? Então, essa ação se concentra no verbo. Por isso, ele é o núcleo do predicado. Percebam. A flor, a pequena flor, recebia os raios do sol. Nós já sabemos que a pequena flor é o sujeito. O que resta na oração é o predicado. Recebia os raios do sol. É algo que se diz sobre o sujeito. E a palavra mais importante dentro do predicado é o verbo, tá? É o núcleo do predicado, certo? Então, depois de recapitularmos, nós vamos entender os tipos de predicado. Os tipos de predicado dependem muito do verbo que está na oração. O verbo ele pode indicar uma ação, pode indicar um estado ou um fenômeno natural. Então, dependendo desse tipo de verbo, nós vamos ter um predicado verbal ou um predicado nominal, tá certo? Vejam aqui, as árvores florescem na primavera. A palavra em destaque é florescem. Florescem, pessoal, é um verbo intransitivo. Vocês lembram que viram verbo intransitivo? O verbo intransitivo é aquele verbo que não pede complemento, certo? Se eu dissesse somente as árvores florescem, você entende que é porque elas dão flores, né? Na primavera, eu estou apenas fazendo uma complementação, né? É um adjunto aí adverbial, tá? Indicando quando elas florescem. Se você retirar essa informação, não vai sofrer prejuízo de entendimento na oração. Por quê? Porque o verbo ele é intransitivo, ele sozinho dá conta do recado, né? Falando de uma forma assim grosseira. Então, florescem é o núcleo do predicado, tá bom? Vejam, os pássaros fizeram seus ninhos. Observe aí a palavra em destaque. Fizeram. Fizeram, pessoal, é verbo transitivo direto. Que é um verbo transitivo, professora? Aquele verbo que pede complemento. Quando você diz que os pássaros fizeram, você não sabe o que eles fizeram, porque quem faz alguma coisa, né? Fizeram seus ninhos, fizeram barulho, fizeram uma revoada, né? Então, fizeram é um verbo que sozinho não tem sentido, ele precisa de um complemento, por isso que ele é chamado de verbo transitivo. Fizeram é o núcleo do predicado. Agora, o que eles fizeram? Seus ninhos, está completando o sentido de fizeram. E aí eu vou chamar de objeto direto, já que fizeram é transitivo direto, tá bom?
Nesse caso, nós temos aí um predicado verbal. As árvores florescem na primavera e os pássaros fizeram seus ninhos. São exemplos de predicado verbal. Por quê? Porque são formados por um verbo intransitivo, aquele que não pede complemento, ou um verbo transitivo, aquele que pede o complemento. No predicado verbal, ele tem o verbo como seu núcleo, ou seja, a parte mais importante, tá certo? Então, quem vai dizer o tipo de predicado é o verbo, tá? Se o verbo for intransitivo ou transitivo, nós temos aí um predicado verbal. Vamos ver aqui mais detalhado. Observe aqui. A criança ficou feliz com o brinquedo. Percebam aí que nós temos uma palavra destacada. A palavra é ficou. Ficou, pessoal, é um verbo de ligação. Eu disse há pouco tempo que verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno natural. Quando nós dizemos que o verbo indica estado, é porque ele está indicando o estado de espírito do sujeito, tá? Aqui no 7º ano, vocês não vão mais chamar de verbo de estado, e sim verbo de ligação. Por que verbo de ligação? Porque ele vai ligar a qualidade, né, feliz ao sujeito. A criança ficou feliz com o brinquedo. A criança é o sujeito. Agora, feliz é o estado, vamos dizer, o estado de espírito que a criança ficou. Então, ficou está ligando feliz, que é a qualidade do sujeito criança. Por isso que eu digo que ele é um verbo de ligação. Ele não indica uma ação, ele não indica um fenômeno natural. Ele liga o sujeito à sua qualidade. No caso aí, a criança ficou feliz. Feliz vai exercer a função de predicativo do sujeito, que nada mais é que a qualidade do sujeito, ok? Então, esse verbo ficou, do verbo ficar, é um verbo de ligação. E ele é o núcleo do predicado, tá bom? Já nós vamos especificar esse tipo de predicado. O calor permaneceu intenso, mesmo depois da chuva. Quem permaneceu intenso mesmo depois da chuva? O calor. O calor é o sujeito, tá? Agora, quando você retira o sujeito, o que resta numa oração é o predicado. Permaneceu intenso mesmo depois da chuva. Dentro do predicado, a palavra mais importante é o verbo, ele é o núcleo do predicado. No caso aí está em destaque, permaneceu. Permaneceu, gente, não indica ação. Permaneceu é um verbo de ligação, tá? Ele vai ligar a qualidade do sujeito calor, tá? No caso aí, intenso. Intenso é o predicativo do sujeito. É a qualidade dada ao sujeito calor. Quem é que faz a função de ligar o sujeito ao predicativo do sujeito? O verbo de ligação. Entenderam por que ele não é verbo de ação? Porque ele está ligando aí o sujeito à sua qualidade, que é o predicativo do sujeito, tá bem? Então, nesse caso, a criança ficou feliz com o brinquedo e, no caso, o calor permaneceu intenso mesmo depois da chuva, nós temos predicados nominais. Sabe por quê? Porque os verbos acima formam um predicado que se norteia em torno de uma qualidade, em torno de um nome. Esses verbos, ficou e permaneceu, informam um estado de espírito do sujeito, tá? O estado em que se encontra o sujeito. Portanto, gente, nós temos um predicado nominal. O predicado é nominal, pois contém um verbo não significativo, ou seja, que não indica ação. Ele é um verbo de ligação, liga o sujeito a uma característica, tá? Quando o verbo for de ligação, ele vai ligar o sujeito a uma característica. Essa característica nós vamos chamar de predicativo do sujeito.
O verbo de ligação, ele não indica uma ação, ele não indica um fenômeno natural, portanto, é um verbo não significativo, certo? Os verbos significativos são aqueles transitivos e intransitivos, que vão formar o predicado verbal, tá? Então, recapitulando aqui, os verbos que expressam ação ou fenômeno natural formam o quê? Formam um predicado verbal. Por exemplo, gente, eu amo estudar. Observe aí o verbo em destaque, amo. Quem ama, ama alguma coisa. Então, amo o quê? Se ele pede complemento, ele é um verbo transitivo, tá? Ele é um verbo de ação, ele é um verbo significativo. Portanto, ele vai formar um predicado verbal, certo? Quando eu digo, ele chorou bastante, chorou é um verbo. Quem chorou bastante? Ele é o sujeito. O que resta, chorou bastante, é predicado. Percebam aí que chorou é uma ação. Agora, quando eu digo que ele chorou, precisa de um complemento? Não, ele é um verbo intransitivo. Quem chora, chora e acabou-se, né? Alguma informação que venha é apenas um complemento, né, do verbo. Não há necessidade, ou melhor, é apenas uma informação acrescida, mas não é um complemento ao verbo. Bastante aí não está completando o sentido de chorou. É apenas uma informação. Ele não chorou pouco, ele chorou bastante, tá? Então, chorou é intransitivo, porque ele não pede complemento, e ele é um predicado verbal, tá? Choveu forte essa madrugada. Choveu é um verbo, tá? É um verbo intransitivo, porque ele também não pede complemento, tá? Choveu, choveu e acabou. É um verbo intransitivo, ele é o núcleo do predicado, portanto, nós temos aí um predicado verbal. Neva no sul do país. Neva é do verbo nevar. Ele é um verbo que indica um fenômeno natural. Nós não nevamos, os animais e as plantas não nevam. É um fenômeno natural. Agora, o verbo nevar, ele é intransitivo. Você não precisa de complemento. Se eu disser assim, neva, pronto, você entende que é porque cai neve, né? Então, ele é um verbo que, vamos dizer assim, de forma grosseira, se garante sozinho. Ele é um verbo intransitivo, ele é o núcleo do predicado. Por ser um verbo intransitivo, um verbo de ação, no caso aí da natureza, uma ação da natureza, ele é um predicado verbal. Então, o predicado verbal, ele é formado por verbo de ação e por verbo de fenômeno natural, tá bom? Agora, enquanto os verbos que expressam um estado do sujeito, né, formam um predicado nominal. Por quê? Porque a palavra mais importante ali não é o verbo de ligação, e sim a qualidade, tá? A característica do sujeito. Na frase, você está triste, você é o sujeito. Está triste é o predicado. Está, gente, não indica ação, não indica fenômeno natural. É um verbo de estado, ele está ligando o sujeito, você, a sua qualidade triste. Qual a palavra mais importante aí? É o verbo de ligação ou é o predicativo do sujeito, a qualidade? É o predicativo do sujeito, é o estado em que o sujeito se encontra. Portanto, aí eu tenho um predicado nominal. Eu sou esforçado. Eu, sujeito, tá? Sou esforçado, predicado. Sou não é verbo de ação, não é verbo de fenômeno da natureza. É um verbo de ligação. Ele está ligando esforçado, que é uma qualidade, um predicativo do sujeito, ligando ele ao sujeito eu. No caso aí, a palavra mais importante do predicado não é o verbo, e sim a qualidade, o predicativo do sujeito. Eu tenho um predicado nominal. Então, no predicado verbal, apresentam verbos de ação ou fenômeno natural. No predicado nominal, existe um verbo de ligação, onde a palavra mais importante é a qualidade do sujeito, é o predicativo do sujeito, tá bom? No verbo de ligação, apresenta o predicado nominal, que a palavra mais importante é a qualidade do sujeito.
Hora da atividade. Vamos praticar, pessoal, as páginas da atividade 199 a 200, ok? Um bom aprofundamento, estudem direitinho e até a próxima aula.